Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem em casa, bem quietinho, se comportando direitinho, né? E fazendo as atividades. Então, nós vamos realizar a correção dessa atividade aqui agora. E eu só não vou ler alguns textos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, aí vai ficar bem cansativo de acompanhar a correção toda, né? Então, a gente já vai para as questões e vai voltando aí, se necessário, algumas coisas no texto, tudo bom? Então vamos lá para a correção da atividade. Então a questão 1 aí diz o seguinte: o texto apresenta 3 exemplos concretos da importância do pisca-pisca na vida de um vagalume. Relacione cada caso ao parágrafo em que ele é apresentado. Então, aqui diz: fêmea encontra o melhor lugar para o seu ninho. Tá? Se a gente for observar lá, aqui diz o seguinte, ó. Ah, louva-a-Deus, uma fêmea de vagalumes procura um lugar para pôr seus ovos, né? Então, se a gente contar esses parágrafos aí, a gente vai perceber o seguinte, que esse fêmea encontra o melhor lugar para o seu ninho, tem relação com o quinto parágrafo, tá bom? Quinto parágrafo aqui, tá? Aí o 2 diz: louva a Deus, desiste de comer o vagalume, né? Então, eu tenho o 2 e o 3. Aí diz aqui, ó, no 4: o louva-a-Deus vai chegando perto do vagalume apagado, vê o inseto, prepara o bote, certo que ali está uma boa refeição. De repente, o pirilampo pisca e o louva-a-Deus desanima. Então, nesse caso aí, o louva-a-Deus desiste de comer o vagalume, está lá no quarto parágrafo. Então, coloca 2 aqui. E o macho pisca para atrair a fêmea, né? Vai estar lá no terceiro parágrafo. Então, 2, 3. Vagalume macho sobrevoa a vegetação, espessa a procura da fêmea para acasalamento. Então, tá bom? Tá aqui, lá no terceiro parágrafo, o macho pisca para atrair a fêmea. Então, a ordem fica 3, 2 e 1 aqui, tá certo? A 2, ela é uma atividade para ser realizada em sala de aula com os colegas de sala. Quando a gente estiver na escola, a gente faz essa atividade, tá bom? E aí a gente já vai lá para 3. A palavra vagalume aparece diversas vezes no texto. Classifica esse substantivo, tá? Primeiro, ele é composto por quê? Porque eu tenho duas palavras que vão formar uma, tá? Então, por isso que é composto, tá? Ele vai ser comum por quê? Porque o vagalume não é o nome próprio do animal, é o nome comum a todos os vagalumes, tá? Todos os vagalumes, tudo bem? E ele vai ser concreto porque substantivo concreto não depende de outro ser para existir, tá? Então, composto é comum e concreto. A B diz: vagalume é substantivo biforme ou uniforme? Explique. É o substantivo uniforme porque quando eu me refiro ou a macho ou a fêmea, eu vou me referir como vagalume. Não existe vagaluma, né? Então, para eu saber se é macho ou fêmea, eu vou ter que colocar ou vagalume macho ou vagalume fêmea, tá certo? A C diz: quanto à flexão do gênero, como pode ser classificado o substantivo vagalume? Por quê? Comum de dois não tem como, porque vai sempre se referir a pessoas. Sobrecomum também vai sempre se referir a pessoas. Então só sobra o epiceno, tá? Substantivo epiceno, por quê? Porque ele vai tratar dos animais, quando, neste caso, eu me refiro ao macho ou à fêmea com um só nome, tá bom? Aí a 4 diz: com auxílio de uma gramática, indique o feminino dos seguintes substantivos biformes, ou seja, que existe a palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, troca-se O por A. Garoto fica garota. Dono fica dona. Moço fica moça. Troca-se E por A. Então, mestre fica mestra. Parente fica parenta. Presidente fica presidenta. Troca-se o final por esa, essa ou isa.
Então, barão fica baronesa, conde fica condessa, profeta fica profetisa. Troca-se ex por exa, e aí fica freguês e freguesa, inglês e inglesa, camponês, camponesa. Troca-se or por ora, aí fica cantor, cantora, pintor, pintora, leitor, leitora. Formas especiais, por quê? Porque formas especiais elas não vão só ter o acréscimo para o gênero, vai ter uma palavra diferente para o gênero feminino. Então, frade fica feira, tá? Freira, réu fica ré e herói fica heroína. Tudo bem? Troca-se um porã ou oa. Então, campeão fica campeã, patrão fica patroa e aldeão fica aldeã. Troca-se or por tris ou eira. Tudo certo? E aí, nesse caso aí, arrumador fica arrumadeira, ator fica atriz e imperador fica imperatriz. Então, muda-se a palavra toda, né? Porque o feminino é uma outra palavra, aí fica boi, vaca, cavalheiro, dama e zangão, abelha. Tudo bem? Então, vamos para 5. No texto, o plural de vagalume aparece como vagalumes, com apenas a segunda palavra pluralizada. Por que que isso ocorre? Porque vagalume eu tenho a composição de dois nomes, tá? Para formar um só. Esse primeiro nome aqui é um verbo. E a gente sabe que o verbo faz parte das palavras invariáveis, então ele não vai variar, por isso que ele não vai para o plural. Lume é um substantivo, então lume vai variar, porque substantivo é uma palavra variável, então ela vai ter o seu plural aqui. Então fica vagalumes, só a segunda palavra, por isso, porque vaga é verbo, tá? A B diz, assinale que outra palavra forma um plural como vagalume pelo mesmo motivo. Então a outra palavra é guarda-sol, né? Porque guarda é verbo, tudo bem? E o guarda não vai variar. Sol é substantivo, então ele vai para o plural. Aí fica guarda-sóis, tá bom? Apresentam-se a seguir duas palavras muito parecidas, com plurais diferentes. Explique por que isso ocorre. Então, guarda-chuva, o plural é guarda-chuvas. Por quê? Porque guarda é um verbo, nesse caso aqui. Então, guarda é uma palavra invariável e não vai modificar, não vai se flexionar no plural. Agora, guarda noturno, não. Guarda, neste caso, é um substantivo, não é verbo. Tá? E noturno é um adjetivo, tudo bem? É uma palavra variável. Então, substantivo e adjetivo são palavras variáveis, então os dois vão receber o acréscimo aí do S para pluralização. Então, fica guardas noturnos, beleza? Então, vamos lá. A 7 diz, circule em cada grupo de palavras a seguir aquela que apresenta um plural incorreto. Então, vamos aqui. Nas palavras terminadas em vogal de tongo, acrescenta-se S. Então, espécie, espécies, porque é o ditongo. Rua, ruas, porque termina com vogal. Pedestre só deveria ter o S, não é pedestres com I, né? Porque não é ditongo, termina com vogal. Corpo, corpus, acrescenta o S porque termina com vogal. Nas palavras terminadas em N, acrescenta-se S, retirando-se o acento ou o ES, mantendo-se o acento. Tá? Lumen, lumen está certo, porque acrescentou o S e manteve o ES e manteve o acento. Germen está errado. Germens deveria estar sem acento, porque só acrescentou o S. Se tivesse germenes igual lumenes, aí poderia deixar o acento. Abdômen, abdômen está certo, sem acento, só acrescentou o S. E hífen, hífenes, está certo o plural e mantém o acento aqui, tá bom? Nas palavras terminadas em R, S ou Z, acrescenta-se ES. Então, lugar fica lugares, luz fica luzes, gravidez, gravidezes, certinho.
E calor não é calores com I, não, é com E. Então tá errado aqui, tá? Nas palavras terminadas em L, troca-se o L por is. Então fica combustível, combustíveis, automóvel, automóveis, pedal, não é pedals, é pedais, igual tá aqui sinais, né? Então, pedais está errado, o certo é pedais, pedal está errado. E sinal, sinais está certo. Nas palavras terminadas em il, troca-se o L por S ou por eis, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma paroxítona, né, que é a penúltima sílaba tônica, e termina com L, eu acrescento eis. Então, fica, na verdade, fósseis. Fósseis está errado. E aqui a oxítona terminada em IL, eu acrescento o IS. Tudo bem? Ou só tiro o L e acrescento o S. Tá? Então fica canis, tá certo? Cantis, tá certo. Agora, réptil é uma paroxítona. Então eu tiro o L e coloco o eis. Tá? Então fica répteis. Certinho aqui. Aqui que está errado. Fósseis está errado, é fósseis. Nas palavras terminadas em ão, troca-se o ão por ães ou ões. Então vai ficar refeição, refeições está certo, verão, verões está certo, cidadão, cidadãos está errado. O certo é cidadãos, tá bom? Ação, ações, tá certo. Elabore uma questão cuja resposta seja, por se tratar de um substantivo sobrecomum, o que é o substantivo sobrecomum? Quando ele vai ser comum tanto ao masculino quanto ao feminino, mas eu não consigo identificar se é masculino ou feminino sem um contexto. Tudo bem? Então, o contexto poderia revelar se a vítima é um homem ou uma mulher. O acréscimo de um adjetivo poderia solucionar o impasse. Então, poderia colocar: o homem foi vítima de um assalto. Tudo bem? E a mulher foi vítima de um assalto. E aí eu poderia elaborar no seguinte sentido: explique por que vítima nesses dois casos é sobrecomum e determine como que se dá o contexto desse substantivo sobrecomum. Eu poderia fazer a questão dessa forma, tá? Aí eu tenho a um aqui agora da página 92, que diz o seguinte: identifique a flexão dos substantivos grifados no texto, assinalando a tabela a seguir. Então, dançarino está no masculino, singular. Movimentos está no masculino, plural. Evoluções está no feminino, as evoluções, plural. Dança é feminino, a dança, né? Singular. Coreógrafo é masculino, os coreógrafos, no plural. Braços, masculino, né? No, no plural, tá? Cabeça é feminino, no singular. Labanotação, que aqui no texto diz que é um tipo de estudo foi desenvolvido por este coreógrafo aqui, chamado Rudolf van Lamban. Tudo bem? Então, ele desenvolveu essa maneira de estudar os movimentos das danças, tá? Tá vendo que é um artigo aqui que determina que essa palavra é o feminino, substantivo feminino? Então, é a labanotação, então é feminino no singular. Sinais masculino no plural e língua feminino no singular. Tá bom? 2. Em língua portuguesa, há palavras que possuem significado, se usadas no feminino, e outros se usadas no masculino. Observe. Dar uma ideia dos passos, das direções, dos ritmos, dos movimentos dos braços e da cabeça. Rudolf Vollenban é o cabeça do método da labanotação. Que palavra mudou de sentido conforme o gênero empregado? Então, foi a palavra cabeça, tá bom? Que sentido assumiu em cada caso? Então, nesse caso aqui,
Cabeça é feminino, a cabeça porque é um membro do corpo. E o cabeça tem relação com o precursor, o líder, né? Então, por isso que é masculino, tá bom? E significa isso. Quem iniciou, o precursor, o líder desse método aí, tá bom? 3. Crie frases em que as palavras a seguir assumam diferentes sentidos. Então, eu posso ter grama, a planta, ou posso ter a medida de peso aí, né? O grama. Então, a grama é, é feminino, o grama é masculino. Então, a grama está bem cuidada, tudo bem? Usando no sentido feminino. Gastei R$ 100 o grama em ouro, que aí no caso é o peso que é masculino, tá bom? Então, capital. Capital pode ser no masculino dinheiro e no feminino a capital de uma cidade, né? Então, por exemplo, a capital do Brasil é Brasília. Então, é feminino. O capital foi insuficiente para abrir a empresa. Então, masculino, o dinheiro, né? Ia ser rádio. Então, o rádio tem relação aí com o equipamento eletrônico, né, que transmite aí, que toca as músicas, apesar que eu tenho certeza que muitos de vocês talvez tenham visto aí o rádio do carro, né? E a rádio é a estação onde se tocam as músicas, onde se passa a notícia, tudo bem? E aí é feminino. Então, o rádio está com som alto, que é masculino. A rádio está transmitindo a notícia, que é feminino, tá bom? Na 4. Em nosso idioma, a sonoridade de algumas palavras é alterada quando flexionadas no plural. Passe para o plural a seguinte frase: o dançarino desenha com seu corpo movimentos complexos e ritmados. Aí fica: os dançarinos desenham com seus corpos movimentos complexos e ritmados. Então, em qual palavra podemos perceber essa mudança no som? Na palavra corpo, né? Corpo no singular, ele tem uma sonoridade fechada e corpos no plural tem uma acentuação aberta, tudo bem? Analise os substantivos do quadro a seguir e circule aqueles que tenham a sonoridade alterada ao serem pluralizados. Tudo certo então aí? Aí eu vou ter caroço, caroços, né? Então vai mudar. Moço, moços, não muda. Então forno, fornos, muda a sonoridade. Polvo, polvos, não muda. Imposto, impostos, muda. Esposo, esposos, não muda. Porcos, porcos, muda. Fogo, fogos, muda. E estojo, estojos, não muda. Então, as palavras que vão mudar com o plural é caroços, fornos, impostos, porcos e fogos, tá? E a última questão aí. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil, que talvez nem todos consigam fazer aí, mas conforme vocês forem estudando, vocês vão conseguir desenvolver essas questões, tá? Então, era um burrinho pedrez, miúdo e resignado. Chamava-se de Ouros, e já fora tão bom como o outro não existiu e nem pode haver igual. Guimarães Rosa Sagarana. A palavra ouros está no plural no nome do burrinho porque não representa o metal precioso e sim um tipo vulgar de metal sem valor. Não existe esse metal sem valor chamado sete de ouros, né? Não tem nada a ver com essa questão aqui, não. A B diz: os nomes dos naipes das cartas só pode ser usado neste número. Então é isso aí. Sete de ouros é as cartas que se joga baralho. Tem uma lá que se chama sete de ouros e essa palavra está no plural, tá bom? A C diz: está sendo usada no substantivo próprio. Não, no caso é um substantivo próprio, sete de ouros. Mas por ser um substantivo próprio, vai pertencer somente a um animal, que é este burrinho aí. Então, no caso, ele não vai existir mais de um burrinho chamado sete de ouros. Tudo bem? Então, não é por isso.
tem que concordar com o cardinal Seste que exige plural. Se a gente observar a regra, na verdade, das preposições, a gente vai colocar o elemento que vem antes da preposição no plural, se a gente fosse levar em consideração essa regra. Tudo bem? Então seria setes de ouro, né? E não sete de ouros, tá? Trata-se de uma expressão popular sem preocupações gramaticais. Não, a gente já sabe que, na verdade, isso não é uma expressão popular, e sim o nome de uma carta do baralho lá, tá? Tudo bem então, pessoal? Então a gente fica por aqui e eu espero vocês aí na próxima aula com um novo assunto que nós vamos abordar, tá certo? Então, abraços e até mais.